Marcelo, buenas noches. Marcelo Sansó de Radio Cristal. Boa noite, Marcelo Sansó, Rádio Cristal, ao vivo. Qual é a leitura que você faz da partida? O que deu errado? Você tentou de todas as maneiras possíveis. Mas qual é a primeira leitura que você faz após a derrota? Obrigado. Os momentos nos quais a gente conseguiu ou tentou marcar diferenças, no primeiro tempo a gente não conseguiu. E os detalhes nessas partidas são importantes, né? Em partidas tão acirradas. Eu acho que o primeiro tempo, mesmo a gente não dominou, foi um jogo parelho. A gente deveria ter feito uma diferença mínima, porém uma diferença. E o segundo tempo, como meia mais, aí a partida ficou desnaturalizada. Porque foi uma partida muito cortada, muitas interrupções. Mesmo que tudo acontece dentro das regras, é impossível manter um ritmo que permita que uma equipe possa desenvolver o seu jogo. Igualmente, nós deveríamos de ter criado mais perigo, embora que a gente tinha tido opções claras. Eu acho que deveríamos ter gerado mais finalizações das que geramos. E nos últimos minutos, eles poderiam ter aumentado o placar, porque tiveram opções de gol muito claras. E bom, todos os caminhos possíveis, a gente tentou com eles. Todos os jogadores criativos da equipe tiveram participação. E tentar todos os caminhos não significa que nós poderíamos ter feito outra coisa, né? Não isenta de mudar as coisas. No primeiro tempo, poderíamos ter feito mais pela elaboração das jogadas de ataque, e no segundo tempo, como homem a mais. Buenas noches, Jorge Muñoz, Radio Oriental. Oi, Jorge Muñoz, Rádio Oriental de Montevideo. Foi percebida a intenção de ter marca pessoal sobre o James Rodrigues como o Bentancur. E com as ausências do Araújo e do Nandes, também acabou machucado o Bentancur. Isso aí foi um fator determinante para o que foi a partida logo após. Bom, os dois jogadores desequilibrantes da Colômbia, Díaz e James, não tiveram influência no jogo. Eu percebi isso. Para evitar que o James fosse um foco de perigo, como o Ugarte, como o Bentancur,
não foi uma das maiores dificuldades da partida. A ausência do Bentancur a gente sentiu porque ele começou numa função e logo tivemos que mudar a estratégia. A distribuição no campo, tivemos que colocar uma linha de 4 e o Bentancur passou a ser volante de contenção. E eu não acho que esse aí tenha sido o problema. Eu tenho a certeza de que o James não foi o problema. A perda do Bentancur a gente sofreu porque ele estava, no momento que jogou, juntou muito bem a defesa como o ataque do nosso time. Boa noite, Eugênio Salinas, Rádio Bio Bio. Se vê que faltou eficácia no momento de fazer o gol. Mas é uma jogada que, para mim, marca a partida, que é a jogada do gol da Colômbia. Eu gostaria de saber, você pensa que é pela virtude do homem que ganhou a posição, que saltou, ou foi alguma coisa que deu errado que você nem tinha pensado? Olha, os gols de bola parada combinam a eficácia daquele que chutar, o jogo aéreo daquele que faz o gol e a oposição que nós colocamos. Obviamente, não é surpresa os destinatários e os jogadores que têm um bom jogo aéreo da Colômbia. A Colômbia tem 4 jogadores que são muito bons de cabeçada e nós, após perder o Bentancur, que era que iam se opor para completar a nossa fortaleza para a defesa da bola parada, aí a gente diminuiu o poder para neutralizar a ação. Porém, eu penso que os gols nesse tipo de partida têm muito peso e não acho que bom, eu penso que analisar para além do que eu já respondi, o gol que a gente respondeu, acho que não dá. Boa noite, Eduardo Luiz, para o Winsports da Colômbia. Na coletiva contra o Panamá, você fez uma coisa que poucas vezes fazem os treinadores, qualificar o adversário. Você falou que vocês tinham enfrentado um adversário claramente inferior. Vocês hoje foram derrotados por um adversário que vocês consideram superior pelo presente da Colômbia? E o que você pensa da Colômbia para a grande final? Olha, o Uruguai estava claramente em condições de ganhar essa partida. Avaliando os jogadores que cada equipe tem. Eu comando o time que, na minha opinião, era mais forte em termos individuais, comparado com o adversário, e nós não conseguimos fazer a diferença que eu achei que nós estávamos em condições de gerar, comparando as duas escalações. Portanto,
Eu me considero especialmente responsável por não ter conseguido, tendo jogadores aptos para superar o adversário, não ter conseguido estabelecer uma vantagem no primeiro tempo e aproveitar a superioridade numérica no segundo. Esse tipo de coisa, quando um time com menos individualidades vence e o time com mais individualidades perde, bom, logicamente, o treinador que gere ou comanda o time mais fraco em termos das individualidades demonstra uma superioridade comparado comigo, que eu sou o treinador que estava com os melhores jogadores. Quando você perde, qualquer coisa é desculpa. Mas em um momento nós tivemos que fazer muitas adaptações, como o Nandes, o Araújo, o Oliveira, o Vinha, o Bentancur. Eu sou sincero. Para mim, o Cáceres jogou muito bem e as reservas dos jogadores que eu falei estiveram à altura daqueles que estavam substituindo, porém, numa partida cortada, onde em cada momento tinha que fazer mudanças, distribuição dos jogadores do campo, que mudava também, aí a gente não conseguiu ter um jogo estável. E isso aí é uma situação vinculada com a competência do treinador. Oi, para a RCN, Carlos Gamboa. Faz vários anos você falou que as avaliações não devem se fazer segundo o que foi obtido, mas segundo o merecimento. O que o Uruguai merecia nesta partida e nesta Copa América? Bom, se a partida tivesse sido empate, aí teríamos argumentos para considerar que o empate foi justo. Porém, depende de quem analisa. Porque a Colômbia errou 2 gols. Acho que foram nos últimos minutos. Por causa do nosso afã de recuperar rapidamente a bola, foram duas jogadas bem claras. Então, eu acho que, analisando a partida toda, eu sou sincero, eu tivesse preferido que não acontecesse o cartão vermelho do jogador colombiano. Porque o que aconteceu no segundo tempo, a partir da maneira na qual a Colômbia teve que jogar para sustentar o homem a menos, para nós foi uma dificuldade superior que quando eles eram 11. Quando eram 11, a Colômbia é um time que joga para jogar, né? E nós também. Então, nesse contexto da partida, nós criamos opções de gol e as opções que recebemos foram opções geradas pontualmente por alguma concessão nossa. Então, estava dizendo que eu acho que a gente merecia empatar a partida, mas se aquele que analisar tem uma predisposição para valorizar o que a Colômbia fez, poderia dizer a gente deveria ter vencido por mais. Nas comparações sobre a quantidade de finalizações,
Foi uma partida parelha e acirrada. Nossas finalizações, acho que talvez foram um pouco melhores no primeiro tempo, e no segundo tempo a gente errou gols num cenário muito fechado e a Colômbia errou gols num cenário bem aberto. E, mais uma vez, uma sensação que eu tenho após a partida. Quando éramos 11 contra 11, para nós era mais fácil atacar. E nós tínhamos que defender. No segundo tempo, estávamos com um homem a mais e foi muito mais difícil o ataque e quase nem tivemos que defender, com a exceção dos minutos finais. Menosvalorar de ningún modo la actuación de Colombia porque e de nenhuma maneira eu quero menosprezar o trabalho da Colômbia, né? Porque com certeza os colombianos, a comissão técnica, ficam muito contentes. Essa aí é a minha percepção. Sim, alguém que la traduzca por este assunto. Alguém poder traduzir, porque eu não gosto muito disso aí. Olha, aqui da ESPN dos Estados Unidos. Pergunta em inglês. Alguns dos jogadores uruguaios, após a partida, acabaram aí saindo num soco com torcedores da Colômbia. Você percebeu? E se percebeu, tem algum comentário? Não vi todo o que passou. Creí que o incidente havia terminado. Eu pensei que o incidente tinha acabado com uma disputa na metade do campo, e quando vi que foi resolvido, eu fui para o vestiário. Eu pensei que os jogadores estavam num setor do campo agradecendo aos torcedores uruguaios pelo apoio. Mas eu acabei sabendo que houve outras dificuldades lamentáveis, infelizmente. Muito obrigado.